E agora, a pessoa casou, entendeu que casou errado, casou com a pessoa errada, terminou o casamento ou pretende terminar. Poderá casar-se de novo ao descobrir que não casou com a pessoa que deveria ter casado? Olá! O casamento é para sempre? E se não for? Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva bem específica sobre esse assunto, baseada nos ensinamentos do pastor Ailton Santana. Ele basicamente desenha um mapa com regras bem claras sobre casamento, divórcio e um novo casamento. Tudo dentro de uma visão estritamente bíblica. Vamos entender essa lógica? Sabe aquela pergunta que vai direto ao ponto e que muita gente talvez já tenha se feito? E se eu casei com a pessoa errada? É partindo desse dilema, desse sentimento de arrependimento, que o pastor começa a construir todo o seu argumento sobre um compromisso que, na visão dele, deveria ser sim para a vida toda. Para a gente entender bem esse raciocínio, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a regra fundamental do casamento. Depois, a gente vê as duas únicas exceções que a fonte aponta como válidas. Aí, vamos analisar como essa visão bate de frente com o mundo de hoje, explorar a questão complexa do abandono e, por fim, ouvir os alertas do pastor. Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa entender a base de tudo. A ideia de que o casamento não é um simples contrato, sabe? É uma aliança para a vida inteira. Pois é, a ideia aqui é que aquela famosa frase, até que a morte os separe, não é só uma coisa bonita para se dizer na cerimônia. De acordo com essa interpretação, é uma regra literal. É um vínculo que só a morte e nada mais pode dissolver. O compromisso é visto como algo permanente mesmo. E de onde vem essa ideia? Bom, o alicerce bíblico que o pastor usa é este aqui. Ele aponta para essa passagem em Romanos para defender que a lei que une o casal só se desfaz com a morte. Qualquer outra situação, na visão dele, não seria capaz de romper esse vínculo sagrado. Certo, mas se a regra é tão absoluta assim, será que existem brechas? Segundo o pastor, existem sim, mas olha, são pouquíssimas e bem específicas. Vamos ver agora quais seriam as únicas saídas permitidas. E a resposta, gente, é bem direta e restrita. A fonte aponta apenas duas situações que dariam permissão para um novo casamento sem que isso fosse considerado um erro. A morte do cônjuge, ou seja, a viuvez, e o adultério. E só. Agora, o interessante é a lógica por trás de cada uma. A viuvez é bem direta, né? Como a gente viu lá em Romanos. A morte dissolve o laço. Ponto. Já o adultério é visto como uma quebra tão grave da aliança que, na interpretação do pastor, o próprio Jesus teria aberto uma exceção, permitindo o divórcio e, consequentemente, um novo casamento para a parte que foi traída. É aqui que o debate esquenta de verdade. O sermão mostra um conflito direto entre o que ele defende como a verdade da Bíblia e o jeito que a nossa sociedade moderna encara o casamento. A grande preocupação que o pastor levanta é que a lógica do não tá feliz, separa e casa de novo está entrando na igreja. Ele enxerga isso como uma tendência bem perigosa, onde a Bíblia estaria sendo deixada de lado para dar lugar a filosofias humanas que arranjam justificativas para qualquer tipo de divórcio. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a visão bíblica de um pacto vitalício com saídas raríssimas. Do outro, uma filosofia que, na crítica do pastor, normalizou a ideia de ter vários casamentos, justificando divórcios por incompatibilidade e usando o argumento de que Deus perdoa tudo para validar essas escolhas. Essa citação é pesada, né? Ela mostra a urgência que ele sente no assunto. Para o pastor, isso não é só uma questão de opinião, é uma crise espiritual que estaria enfraquecendo a própria estrutura da igreja, de dentro para fora. Mas e quando a situação não é assim preto no branco? E se um dos parceiros simplesmente vai embora, abandona a família? Bom, aqui a gente entra numa área que o próprio pastor admite ser mais cinzenta, onde a Bíblia não seria tão explícita. A passagem-chave da discussão é essa. E a frase que gera todo o debate é: não está sujeito à servidão. O que essa liberdade realmente significa na prática para a pessoa que foi abandonada? E aí vem a pergunta de $1 milhão. Essa liberdade da servidão vai até o ponto de permitir um novo casamento? É aqui que a interpretação fica bem complicada. E a resposta dele é a seguinte: apesar de parecer uma brecha, o pastor conclui que o texto não dá uma autorização clara e direta para um novo casamento. Na visão dele, o conselho bíblico para essa situação aponta para dois caminhos: ou tentar a reconciliação, ou permanecer sem se casar.
Ou seja, o abandono não seria uma terceira exceção. E para fechar, vamos ver os conselhos práticos e os avisos bem diretos que o pastor deixa, amarrando toda a mensagem principal dele. E aqui tem um ponto bem interessante. Ele redefine o que seria infidelidade. Para o pastor, não se trata só de adultério. Seria a quebra de qualquer parte do voto feito no altar. Por exemplo, deixar de amar, de honrar ou de apoiar como foi prometido, já seria, na visão dele, uma forma de infidelidade. Esse é um ponto extremamente delicado. O pastor faz questão de dizer que ninguém deve ser forçado a ficar numa relação de perigo ou abuso. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém a posição de que, mesmo nessa situação extrema, ele não consegue achar nas escrituras uma base que autorize um novo casamento para a vítima. E essa frase final, olha, talvez seja o resumo perfeito de todo o raciocínio dele. A proposta é que a vida pessoal se molde ao que está no texto bíblico e não o contrário, por mais difícil que esse caminho possa parecer. E a gente termina com essa reflexão. A análise do pastor Ailton Santana nos apresenta uma visão bem rigorosa, baseada numa interpretação literal da Bíblia. A grande questão que fica no ar é justamente essa: como aplicar princípios milenares num mundo com desafios e complexidades tão diferentes? É um debate que mexe com tradição, interpretação e a própria natureza do compromisso hoje em dia.